Olá, estamos aqui para mais um encontro, para mais uma reflexão, uma formação, onde nós aprendemos juntos na caminhada. Um dos temas mais importantes nessa nossa caminhada em preparação ao sacramento da Crisma, sacramento da confirmação, que é o sacramento da maturidade da vida cristã. Então vocês sabem muito bem quantos são os sacramentos da igreja, o significado dos sacramentos para a vida da igreja. Os catequistas já devem ter falado para vocês. E hoje eu venho aqui recordar um pouquinho sobre os sacramentos, que são 7. É um número simbólico em toda a Sagrada Escritura, em toda a história. O número 7 simboliza a plenitude, a perfeição. E nos 7 sacramentos nós encontramos o sacramento do batismo. O sacramento do batismo é o sacramento que abre a porta para os demais sacramentos. É o sacramento onde nós nos tornamos parte da comunidade cristã. É o sacramento que marca a nossa conversão, a nossa abertura para Deus. É o sacramento que nos torna filhos e filhas de Deus. A palavra sacramento significa sinal, símbolo, sinal do sagrado, a presença de Deus. Nos sacramentos nós temos a presença atuante de Deus na nossa vida, desde o nosso nascimento até a nossa morte, passando por toda a nossa existência. Então, o primeiro sacramento que nós recebemos é o sacramento do batismo. A palavra batismo, que vem do grego, significa mergulhar. Ou seja, no batismo, independentemente se o padre mergulhou você na água, é o batismo por imersão, ou se o padre jogou a água sobre você, você mergulhou na morte de Cristo. Nós passamos pela morte de Cristo e nascemos para a vida nova. No primeiro vídeo e no segundo que eu falava do Sábado Santo, recordávamos esse símbolo da água, significado da água para nós. A água que lava, a água que é fonte de vida, que é sinal de vida, que é sinal de purificação. E também sinal de morte. Como a gente lembrava, a Arca de Noé, por exemplo. Então, pelo batismo, nós nascemos para essa vida nova em Deus. Depois, o segundo sacramento que geralmente nós recebemos é o sacramento da confissão, reconciliação com Deus ou penitência. São 3 nomes, pode ter outras variantes do nome, mas é o sacramento da misericórdia, o sacramento onde nós fazemos a experiência do perdão de Deus que nos acolhe, de Deus que nos acompanha, de Deus que nos ama. Esse é um diferencial cristão. E nós temos a graça de ter o sacramento da confissão, onde nós confessamos os nossos pecados. Ou seja, reconhecemos as nossas fraquezas, acusamos as nossas fraquezas e somos perdoados por Deus. Tem uma frase que a gente vê muito por aí no meio religioso, católico, que o confessionário, que no momento da confissão, é o único lugar onde a gente acusa os nossos erros, as nossas falhas, usamos o nosso crime e saímos dali perdoados. Então é um sacramento onde nós reconhecemos que necessitamos do amor e da misericórdia de Deus. Geralmente esse é o segundo sacramento que nós recebemos. Então o batismo, a confissão, que é o sacramento da reconciliação ou penitência. Depois vem o sacramento da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia é o sacramento da presença real de Jesus. É o sacramento da vida da comunidade. Também falávamos anteriormente. Vocês aprenderam quando fizeram a primeira Eucaristia, quem já tem a primeira Eucaristia. A Eucaristia significa ação de graças. A Eucaristia é o sacramento da presença real. Então nós acreditamos, na nossa fé católica, que realmente na espécie do pão e na espécie do vinho está presente Jesus Cristo. Quando ele diz na ceia, isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazei isso em memória de mim. Então a presença sacramental, Jesus permanece sacramentalmente conosco. Nós podemos pegar todas essas referências nos textos bíblicos, nos evangelhos, o batismo, Jesus, os sacramentos todos são instituídos por Jesus Cristo. Depois nós podemos detalhar melhor
né, se os catequistas ainda não tiverem trabalhado os temas, ou se vocês tiverem dúvidas a partir dos temas. Mas o batismo de Jesus é o batismo diferente do batismo de João. É o batismo, como o próprio João diz, e virá aquele que batizará com o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. E como é bom no sacramento da confissão a gente reconhecer as nossas culpas, a gente reconhecer a nossa pequenez, para que haja uma abertura para a graça de Deus. Então, diante de um padre, nós apresentamos os nossos pecados, as nossas falhas, reconhecendo a misericórdia de Deus. Infelizmente, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós não podemos fazer a confissão sacramental. Nós podemos fazer uma contrição. O que é uma contrição? Nos mostrar arrependidos, mudar realmente o nosso modo de viver e falar diretamente com Deus através da oração. Pedir perdão a Deus, corrigir os nossos erros, né? Se eu fiz mal para alguém, se eu falei mal de alguém, corrigir o meu erro e se voltar para Deus. Então o sacramento da reconciliação nada mais é do que esse encontro. E a Eucaristia, como eu havia dito, é esse sacramento então que é o alimento. No Evangelho de João nós vemos muito isso. Eu sou o pão da vida, quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então esse é um sacramento que é considerado o maior dos sacramentos, porque tem a presença real de Jesus ali naquele sacramento. Nós comungamos realmente o corpo e o sangue de Cristo. Em todos os sacramentos existe a ação do Espírito Santo. É o Espírito que santifica, é o Espírito que age nos sacramentos. E nesse sacramento da Eucaristia, então, pela ação do Espírito, e se você prestar atenção na missa, na liturgia eucarística, o padre, o presidente da celebração, ele pede: enviai o vosso Espírito para santificar. Então as espécies do pão e do vinho, embora continuem parecendo pão e vinho, são o corpo e o sangue de Cristo. Não é um simbolismo, não é apenas uma recordação da última ceia, como outras religiões, outras denominações cristãs celebram. Mas para nós realmente é a presença real de Jesus na Eucaristia. Por isso a missa é tão importante para nós. Então, sacramento do batismo, sacramento da confissão, sacramento da Eucaristia, e aí vem o sacramento da confirmação. Não é uma mera, muitas vezes a gente fala confirmação do batismo, não é uma mera confirmação do sacramento do batismo, mas é o sacramento da plenitude da efusão do Espírito Santo. Assim nós recordamos os Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estavam todos reunidos ali no cenáculo e daqui a algumas semanas, nós vamos celebrar Pentecostes, nós vamos falar um pouco mais sobre Pentecostes, sobre o sacramento da Crisma também. Vocês estão se preparando e assim que for possível a gente se reunir novamente, vocês receberão esse sacramento. Mas é o sacramento da plenitude, onde o Espírito de Deus é derramado plenamente em nós, nos confirmando. É também o sacramento da maturidade cristã, onde nós assumimos a nossa fé, assumimos o compromisso e falamos diante da comunidade que nos acolhe, a comunidade toda de fé que nos acolhe, também diante de Deus, que nós queremos seguir o seu caminho, realmente queremos fazer parte da comunidade cristã. No dia do nosso batismo, nós já recebemos a força, já recebemos o Espírito Santo em nós. Então, no dia da crisma, na unção do óleo do crisma, que o bispo vai nos dizer, vai dizer para você: recebei por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Então, nós recebemos essa plenitude de Deus. E seria interessante você pesquisar os frutos e os dons do Espírito Santo. Então, eu deixo essa dica para os nossos catequistas também pedirem. Pesquise. Então, os frutos, os dons do Espírito Santo, quantos são os dons? E também os frutos do Espírito Santo. Pesquise, né, reflita, e aí o catequista vai interagir com você sobre essa importância dos dons que são derramados em nós, dos dons que nós temos e os frutos que geram esses dons na nossa vida, quando agimos, quando nos deixamos guiar pelo Espírito Santo de Deus, que é o Espírito do ressuscitado. É tão bonito, Jesus nos faz uma promessa: eu estarei com vocês todos os dias até o fim, lá no Evangelho de Mateus, no final do Evangelho, a última frase.
eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Ou seja, o Espírito Santo é o Espírito do ressuscitado que permanece conosco, permanece animando a nossa comunidade de fé. Então, o sacramento do batismo, sacramento da confissão, da penitência ou reconciliação, sacramento da Eucaristia, sacramento da confirmação, e aí nós temos o sacramento da unção dos enfermos. Antigamente era conhecido como extrema unção, porque era tido, infelizmente, como apenas para a hora da morte. Então, se alguém visse um padre chegando para dar a extrema unção, aquela pessoa não passava daquele dia, ou do próximo dia, né? Mas o sacramento da unção dos enfermos, nós encontramos lá na carta de Tiago: se alguém dentre vós estiver doente, chame o presbítero para que seja ungido, para que seja feita a oração sobre ele. E desde o início da igreja, então, os enfermos recebem o sacramento da unção. O enfermo, ele é ungido com óleo também, como um sinal da presença de Deus ali diante da sua enfermidade, como fortaleza de um Deus que dá força para enfrentar o sofrimento, os perigos e a doença, mas também como presença da comunidade. Aquele irmão doente faz parte da comunidade, aquele irmão que está enfermo faz parte da comunidade. Então toda a comunidade ora por ele, toda a comunidade intercede por ele, está unida a ele naquele momento de sofrimento, pedindo para que seja feita a vontade de Deus. Aí nós já temos 5 sacramentos. Depois nós temos mais um sacramento, que é o sacramento da ordem, que é o sacramento que os nossos diáconos, padres e bispos recebem. Então o sacramento da ordem, ele é dividido em 3 graus. Não é como se fosse uma escadinha, mas são modos de serviço. Então nós temos o diaconato, diaconia, que é o serviço da caridade. Então a função dos diáconos é o serviço da caridade, essencialmente, e também auxiliar toda a comunidade na sua vida litúrgica, nas celebrações, mas principalmente no serviço da caridade. Depois nós temos o presbítero, que é a ordem dos nossos padres. Padre, então, que preside a comunidade de fé, que preside as nossas paróquias, preside a celebração eucarística, atende às confissões, administra os sacramentos, assim como o diácono administra o sacramento do batismo, o sacramento do matrimônio, e os outros sacramentos são reservados então aos padres e bispos. Depois nós temos os bispos, os episcopos, né? Da igreja antiga, primitiva, chamava de episcopo. Isso vocês vão ouvir muitas vezes, né? Por exemplo, a CNBB, a Conferência Episcopal dos Bispos, né? Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Em outros países você vai ouvir falar muito no episcopado, Conferência Episcopal, que tem a ver então com a ordem episcopal, que é a ordem dos bispos. Os bispos que presidem uma diocese. Diocese também igreja particular. Aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, nós somos uma arquidiocese, assim como a minha arquidiocese de Botucatu. Ou seja, não é que o arcebispo tenha mais poder ou mande nos outros bispos, mas ele preside ali na caridade a comunhão daquelas igrejas que fazem parte da sua província, que são um grupo de dioceses. Então o bispo, ele é o pastor de todo o rebanho de uma diocese. Depois também a gente pode falar melhor sobre a organização das nossas igrejas, em comunidades, em paróquias, em foranias ou regiões pastorais e tudo mais. Então, no sacramento da ordem, que é são sacramentos de serviço e de comunhão, são sacramentos também junto com o sacramento do matrimônio, que é um sacramento de serviço, né, onde o casal, onde o homem e a mulher se apresentam diante de Deus, pedem a bênção de Deus e fazem o propósito de viver a palavra de Deus, de viver os caminhos de Deus. Assim como o sacramento da ordem. Eu sou seminarista, estou me preparando, sou candidato ao ministério ordenado. Tanto a ordem como o matrimônio são sacramentos que exigem renúncia, que exigem doação, que exigem entrega. Então são sacramentos do serviço também. Então assim completamos os 7 sacramentos da vida da igreja. E é muito importante, então, a gente compreender a importância dos sacramentos para a vida da igreja. Os sacramentos dão o ritmo da vida, é como se fosse o coração pulsante da vida da nossa igreja.
Então que a gente possa aprender a valorizar esses sinais da presença de Deus na nossa vida, na vida da nossa comunidade. E a importância desses sinais. A importância de você que está se preparando para o sacramento da confirmação, o sacramento da crisma, de realmente assumir a sua fé católica. Realmente assumir, sou cristão, sou seguidor de Jesus Cristo. E para terminar esse vídeo de hoje, esse nosso encontro, gostaria de ler um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, o versículo 13 ao 16. Ou seja, pela crisma, realmente nós abraçamos e seguimos a nossa fé cristã. Realmente nos apresentamos diante de Deus, colocando a nossa vida, colocando a nossa história, a nossa existência, e realmente assumindo, eu quero seguir Jesus. Então aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16, nós vemos, dentro do contexto do Sermão da Montanha, Jesus fazendo esse sermão, então, pregando, anunciando, diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que será salgado? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos passantes. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre a montanha não pode ficar escondida, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da caixa, e sim sobre o candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bonita essa palavra para concluirmos esse nosso encontro de hoje. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, diz o Senhor. Então que tenhamos essa coragem de assumir a nossa fé, de não ter vergonha de testemunhar a nossa fé. Nesse mundo que nós vivemos hoje, mundo que eu costumo dizer que é um mundo maluco, mundo cheio de barulhos, um mundo cheio de confusão, um mundo cheio de medo, nós cristãos que acreditamos em Jesus, devemos ser sal, devemos dar sabor, devemos ser luz, ou seja, acabar com as trevas, com a escuridão, com todo o medo, como com o nosso testemunho. Que as pessoas vendo as vossas boas obras, vendo o jeito que vocês se amam, vendo o jeito que vocês vivem a palavra de Deus, que as pessoas possam glorificar a Deus, possam ter esse encontro com Deus, encontro que todos nós somos convidados a ter. Temos que ter esse encontro com Deus na nossa vida. E aí, de fato, assumir a nossa fé. Aí, de fato, clamar: vem Espírito Santo sobre mim, vem Espírito Santo sobre a minha família, sobre a minha casa, para que eu seja fortalecido, para que eu possa ser testemunha, para que eu possa ser sal e luz. Então foi muito bom refletir com vocês esse nosso encontro. Apesar da distância, apesar de não termos os encontros presenciais, estamos unidos. Convido você a fazer a sua oração, terminando esse vídeo ou durante o dia, fazer a sua oração, para que nós possamos valorizar essa presença sacramental, essa presença sacramental de Jesus, a presença atuante do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo que não é uma pombinha, o Espírito Santo que é a ação de Deus, que é Deus. Nós celebraremos a festa da Santíssima Trindade. Depois nós vamos falar sobre esse tema também. Mas o Espírito Santo é Deus. É o Espírito de Jesus, o Espírito do ressuscitado, que continua nos animando, que continua nos fortalecendo e que habita dentro de nós. Como diz Paulo, vocês são templos do Espírito Santo. O Espírito do Senhor habita dentro de vós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que estão se preparando para o sacramento da crisma, da confirmação, você é templo, você é casa do Espírito Santo. Então viva como sal e luz nesse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos nesse nosso encontro catequético, que você pode compartilhar com outras pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Forte abraço, que Deus nos abençoe.